Pessoal, então, depois da gente estudar ácidos, bases e sais, a gente vai começar a estudar óxidos. O que é óxidos? É uma função química que a gente tem um oxigênio ligado a um elemento químico. Então, esse elemento pode ser um metal, ou seja, família 1, 2, 3A, ou um ametal, família 4, 5, 6 e 7A. Então, se o oxigênio estiver ligado a um metal, a gente vai ter um óxido iônico. E se estiver ligado a um ametal, a gente vai ter um óxido molecular. Os óxidos iônicos, que são o oxigênio ligado ao metal, a gente faz a fórmula química dele mais ou menos assim, ó, lembra? Que quando a gente fala de iônicos, a gente tem formação de íons. Então a gente tem um cátion, carga positiva, ligado com um ânion, carga negativa. Aí essas cargas aqui tem que se neutralizar, ou seja, aqui tem 1, aqui tem 2, então a gente tem que multiplicar isso daqui por 2. Então vai ficar 2K mais O2 menos, a gente vai ter K2O. Então essa é a fórmula de um óxido iônico. Então, para a gente nomear um óxido iônico, a gente coloca o óxido de o nome do elemento químico. Então, aqui nesse caso aqui, óxido de potássio. Se o metal estiver na zona de transição, ou seja, naqueles elementos do meio lá, do subnível D, que não seja 1, 2, 3A, ou seja, é um metal que está no metal de transição, no meio da tabela periódica. Ele, além de ter óxido de elemento químico, a gente coloca a carga do cátion. Então, por exemplo, a gente tem ferro, chumbo, níquel, cobre, ouro e manganês. Então, aqui, ó, no caso, o cobre, ele tem carga 1. Então, a gente tem óxido de cobre 1. Agora, se o cobre tiver carga 2, a gente tem óxido de cobre 2. E isso acontece porque esses elementos acabam tendo a carga do cátion variável. Então a gente acaba tendo que colocar em um algarismo romano o número da carga dele. Antigamente a gente colocava um sufixo no elemento químico, só que não é mais usual. Agora nos óxidos moleculares a gente tem o quê? Um oxigênio ligado a um ametal, ou seja, família 4, 5, 6 e 7A. Então, para a gente nomear um óxido molecular, a gente tem que colocar um prefixo, ou seja, que quer dizer quantos oxigênios a gente tem. Então pode ser mono, di, tri, tetra, penta, óxido de, prefixo de novo e o nome do elemento químico. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, N2O5. Então a gente tem 5 oxigênios. Então o prefixo dele vai ser penta. Pentóxido de, a gente tem 2 nitrogênios, dinitrogênio. Agora as características dele. Se a gente tiver um óxido iônico, como toda substância iônica, são sólidos a temperatura ambiente. Os óxidos iônicos, eles têm caráter básico, ou seja, quando a gente coloca eles em água, ele vai formar a base. E se a gente colocar ele em ácido, ele vai formar sal mais água, ou seja, vai neutralizar o ácido. Então a gente tem um exemplo aqui, Na2O. Quando a gente mistura ele com água, a gente vai formar a base, ou seja, hidróxido de sódio. Agora, se a gente misturar ele com ácido, por exemplo, o ácido carbônico, a gente vai ter um sal mais água, ou seja, a gente neutralizou o ácido. Agora os óxidos moleculares, eles têm caráter ácido, ou seja, como toda substância molecular também, por a ligação ser mais fraca, a gente pode encontrar nos 3 estados físicos. E como ele tem caráter ácido, quando a gente mistura ele em água, ele vai formar um ácido, e quando a gente mistura em base, vai formar sal mais água. Então, a gente fala que o óxido é o quê? É um sal ou o óxido é um ácido ou uma base sem água, porque quando a gente mistura ele com água, ele forma o sal e a água ele forma o ácido e a base correspondente. Então, por exemplo, aqui a gente tem dióxido de carbono. Misturado com água, a gente vai formar o ácido carbônico. Se a gente mistura ele com uma base, a gente vai formar um sal mais água.
Então, a gente tem também os óxidos anfóteros. Esses daqui são óxidos com elementos químicos que tem uma eletropositividade ou eletronegatividade mediana, ou seja, 3A, 4A, 5A, eles não estão nem muito ácidos e nem muito básicos. Então, dependendo do meio que eles se encontram, eles se comportam de um jeito. Então, o que a gente precisa saber aqui é que quando a gente tem um ácido anfótero, ele é ora ácido, ora básico. Depende do meio que ele tiver. Se ele estiver no meio básico, ele vai se comportar como ácido. E se ele estiver no meio ácido, ele vai se comportar como base. A gente também tem os óxidos neutros, que a gente só tem 3. Eles são óxidos gasosos, mas a diferença deles é que eles não reagem com água, nem base ou ácido. A gente tem 3, o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. O mais importante desses é o monóxido de carbono. A gente fala que a gente não pode ficar em garagem fechada por causa que o carro ele acaba liberando isso daqui pelo escapamento e isso se liga à hemoglobina do sangue. E a gente acaba ficando sem oxigênio. E a gente tem os óxidos duplos ou mistos. Ou seja, quando a gente tem 2 óxidos que se ligam e formam um terceiro óxido. Geralmente isso acontece com óxidos básicos, ou seja, óxidos iônicos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Isso daqui é chamado de hematita, que é um minério magnético natural. Ele vem desse óxido de ferro 2 mais esse óxido de ferro 3. Quando eles se ligam, ele forma esse elemento. Então a gente tem 2 óxidos se ligando para formar um terceiro óxido. E por último a gente tem os peróxidos, que é o que? Quando a gente tem a ligação de dois oxigênios no meio da fórmula dele. Ele geralmente acontece com os elementos da família 1, 2A, a prata e o zinco. Mas tem um molecular que a gente conhece bastante, que é o H2O2, que é a água oxigenada. Então, a água oxigenada é o que acontece? Ela se decompõe em água mais oxigênio. E esse processo, ele se acelera quando a gente coloca ela em luz e calor. Então, se a gente deixar a água oxigenada aberta e no sol, com o tempo a gente só vai ter água lá dentro. Então, para a gente nomear um peróxido, a gente só coloca peróxido de, o nome do elemento. Então, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber o que é um óxido, que é um oxigênio ligado a um elemento químico, o que são óxidos iônicos, óxidos moleculares, óxidos anfóteros, óxidos neutros e óxidos duplos ou mistos e peróxidos. Ou seja, a gente precisa saber a característica geral e como que a gente nomeia. A gente sabendo isso, a gente consegue resolver os exercícios. É bastante coisa, mas acaba sendo uma coisa bem trivial se a gente acabar repetindo. Então, revejam as aulas, que eu vou colocar lá no YouTube. Aí na próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre isso. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Pega a próxima aula de hoje.